Olha, esse vídeo é para quem realmente não sabe nada de contabilidade. É o primeiro contato, ou você já teve algum contato e não foi muito bom, você quer realmente iniciar do zero. Então, o primeiro passo para você entender a contabilidade é você se situar. Onde é que você está? Para onde é que você vai? Porque se eu começar já ensinando, muitos lugares você aprende assim, já debitar, acreditar, você faz aquilo, você vai fazer um monte de operação, mas você não sabe onde que são feitas as operações, para que elas servem, e daí não faz muito sentido o estudo. Então, vamos lá. Digamos que você seja um contador. Você foi contratado para ser um contador de uma empresa, está lá sentado na cadeira de contador, e vamos começar agora, então, a fazer alguns exercícios de contador. Primeira coisa, o que o contador faz? Entre as funções dele, você vai ter que anotar tudo aquilo que envolve dinheiro na empresa. Então, toda transação que envolver, o que é uma transação? Uma compra é uma transação, uma venda é uma transação. Então, a gente vai aprender algumas transações, as principais, e como registrar essas transações, porque o contador faz isso, ele registra as transações monetárias, né, que envolve dinheiro. Então, tá bom. Você está sentado lá na tua cadeira e tudo que você tem é um caderninho realmente mesmo, um caderno branco, com folha, igual esse que você está vendo aqui no fundo. Você tem um caderninho e aí chegou até você uma nota fiscal lá indicando que a tua empresa... Tá, você trabalha numa empresa que vende, vamos supor, camisetas. Uma empresa que compra camiseta e revende a camiseta, né? Bem normal isso. Aí você conseguiu um lote bem grande lá de umas camisetas da China por R$ 2 cada uma. Aí você comprou 50, pagou R$ 100 pelas 50. Você tem que anotar isso. Por quê? Porque foi uma transação que de compra de venda à vista, né? Você comprou, melhor, compra de venda, uma compra à vista de mercadoria. Você comprou a mercadoria que você vai revender à vista e vai pagar à vista por isso. Você poderia pagar com um cheque, alguma coisa, mas não, isso tem que estar bem específico. Então, como é que você registra essa primeira transação que você vai aprender? Ó? Compra à vista de mercadorias. Você vai, nesse papelzinho, vai colocar, então, vamos pensar, vamos imaginar, digamos que você está lá sozinho, você pensa, tá, como é que eu vou fazer? Bem, eu vou dizer primeiro que eu comprei, né? Comprou quer dizer que entrou. Vamos usar esse símbolo por enquanto, uma setinha para cima, para dizer que entrou. Entrou 50 camisetas. Mas esses 50 camisetas, vamos agora chamar de mercadoria. Entrou mercadoria. Por que mercadoria? Por que não as 50 camisetas? Eu não vou perder informação se eu colocar mercadoria. Mercadoria não é mais genérico, né? É. Só que quem controla estoque é outra parte da contabilidade, não é aqui. Porque os 50 lá é para controlar o número de mercadorias. Isso é outra questão. O que importa para a gente é só o valor. Então o valor para a gente foi R$ 100. R$ 100. Então entrou 50, mercadoria, R$ 100. Uma coisa que já é importante eu dizer, eu estou usando aqui mercadoria, poderia ser estoque também. Há uma diferença entre os dois? Há. Mas para o nosso estudo, por enquanto, vamos usar, tanto faz usar estoque como mercadoria. Estou usando mercadoria, poderia ser estoque. Então tá, entrou 50, ou melhor, entrou R$ 100 de mercadoria, é isso que importa. Entrou R$ 100 de mercadoria, beleza, eu anotei já no papelzinho lá. O que mais que tem que anotar? Você tem que anotar como que você pagou por isso. Ah, mas está aqui, ó, R$ 100. É, realmente está aqui R$ 100, só que não está escrito aqui que foi em dinheiro, nada. Então a forma de colocar isso é do seguinte, ó, vamos dizer então que... E agora, o dinheiro entrou também? Não, o dinheiro saiu. Então, com a setinha para baixo. Saiu dinheiro. Dinheiro, a gente não escreve dinheiro. A gente costuma dizer caixa. Por que caixa? Porque é um padrão que se tem aí. Poderia ser dinheiro também? Poderia, mas o normal é utilizar caixa. Então, eu vou colocar caixa, que é dinheiro do caixa, né? Caixa. Saiu caixa. O quê? Os mesmos R$ 100. Então, isso daqui é o quê? É uma compra de mercadoria à vista. Ok. Ok. Uma coisa interessante também que você deve anotar é a data que isso aconteceu, né? Vamos supor então que a gente está no dia 1/1. Então você coloca aqui, ó, dia 1/1, sei lá, 2026. Aconteceu isso daqui, uma transação aqui.
Ok, então você já consegue entender um padrão aqui, pessoal. Aqui você tem que dizer se entrou ou saiu. Então aqui, ó, pensa bem como é que você vai anotar nesse caderninho. Você vai ter que dizer se entrou ou se saiu. Aí vai ter que dizer o que, né? O que entrou, o que saiu, o que. E aqui o valor. Basicamente é isso. Você tem que anotar, então, entrou ou saiu, o que e o valor. E a data aqui também, mas vamos focar nesses elementos primeiro. Bem, apaguei ali aquele textinho lá, porque a gente vai fazer um outro lançamento agora. Digamos que lá nesse mesmo dia, ou um dia depois lá, aconteceu outra coisa. A empresa comprou mais mercadoria. Só que dessa vez ela não pagou à vista. Ela deu um cheque para 30 dias. Então isso é diferente. Porque isso deixa de ser agora uma compra à vista para ser uma compra a prazo. E o que muda? O que muda é o seguinte, você vai ter que fazer o registro dessa compra a prazo. Então é o mesmo esquema aqui. Você vai colocar, ó, entrou mercadoria. Vamos fazer um ponto ali. Vamos supor que agora a gente comprou, em vez de R$100, a gente comprou 500. R$500 de mercadoria. Então entrou R$500 de mercadoria. E daí você fez o quê? Você deu um cheque. Aí você pensa, então saiu cheque. Só que não. Por isso que é importante você saber esse tipo de transações uma por uma para fazer certinho. Quando você vai fazer uma compra a prazo, você vai pagar ao prazo, você não tem que entender que saiu um cheque. Você tem que entender que entrou uma dívida. Porque você vai ter que ficar devendo esse valor para o cara. Então, o que você tem é uma dívida que entrou com o fornecedor. E não um cheque que saiu da empresa. Então, vamos lá. Você vai ter que dizer aqui, ó, que saiu, melhor, que entrou uma dívida com o fornecedor. Então, você escreve simplesmente fornecedor. Fornecedor. R$500 também. Entrou uma dívida com ele. Eu sei que, por enquanto, pode parecer um pouco confuso, mas como assim entrou fornecedor e não saiu, né, o cheque ou saiu? Por que entrou? Por enquanto, pode parecer um pouquinho complicado, mas logo você já vai entender. Continua, confia em mim, pessoal. Esse é um caminho bem mais tranquilo de se entender. Então, vamos lá. Tá, então tudo que a gente tem por enquanto é o quê? Entrou R$100. Ó, entrou R$100 de mercadoria, saiu R$100 de caixa. Aí depois entrou R$500 de mercadoria e entrou uma dívida com o fornecedor de R$500. Então, pessoal, digamos que passou ali 2 dias e você chegou a fazer essas duas anotações. Aí chegou um período, sei lá, de uma semana, alguns dias, um mês, depende da empresa, mas geralmente é mensal ou semanal, que a empresa tem que transferir essas informações todas aqui que você fez para um outro livro. Você estava aqui no caderninho, esse livro, essas informações desse caderninho, esse caderninho tem um nome. Ele se chama livro diário. Só que você tem que transferir isso para um outro livro, chamado de livro razão. Então, vamos fazer essa transposição aí. Por que isso? Você já vai entender. Olha só, agora no livro razão, como que esse livro razão é organizado? Você já viu que o livro diário é uma folha em branco corrida que você vai colocando lá todas as transações que vão acontecendo na ordem que for acontecendo. No livro razão, não. Ele é chamado livro sistemático. Por quê? Porque cada folha do livro é para uma conta dessa aqui. Isso aqui são contas. Ó. Conta caixa, conta mercadoria, conta fornecedor. Isso aqui são contas. Então, cada folha é para uma conta diferente. Então, eu quero saber tudo sobre mercadoria. Você vai abrir aquela folha de mercadoria do livro razão. Vai estar tudo lá. Eu quero saber tudo sobre meus fornecedores. Você vai abrir aquela folha de fornecedores do livro razão e vai estar tudo lá. No livro diário é para você saber, é para você poder registrar as coisas para depois passar para o razão. Tá, então vamos entender melhor como que funciona esse livro razão. Então, primeira coisa aqui, vamos pegar a página de mercadoria, né? Aí você vai ter lá, ó, a página mercadoria. Aqui, ó. Mercadoria. Aí vai ter uma página inteirinha para ela. Aí também você vai ter outra página aqui, ó, para caixa. Beleza? Aí você vai ter uma outra página para fornecedor. Beleza.
Então, abri na página mercadoria, abri na página caixa, na página fornecedor. Agora eu vou transferir as informações. Como é que transfere? Ó, vamos ficar passo a passo aqui para você entender a sistemática, tá? Então, você transfere o seguinte, ó. A informação que você tem para a mercadoria é que entrou mercadoria R$ 100. Mercadoria já está escrito aqui, não preciso repetir. Então, o que você vai ter que colocar é que entrou R$ 100. Em caixa, não, tem mais mercadoria aqui, ó. Então, você coloca que entrou também, ó, mais mercadoria, quanto? R$ 500. Entrou mais R$ 500. Caixa é R$ 100, ó. Caixa saiu R$ 100. Então, você coloca aqui, ó, caixa saiu R$ 100. E fornecedor entrou 500. Entrou 500. Ok. Ok. Tem uma anotação que é usada para você não se perder aqui, saber da onde esse, por exemplo, esses R$ 100, qual que é esse R$ 100, se de repente fosse o mesmo valor aqui, ó, para eu saber se eu estou me referindo a essa informação ou a essa em cada uma delas, o que a gente costuma fazer é o seguinte, ó, você tem que poder identificar, né, qual que é. Então, aqui você coloca o 1, vamos pôr em número romano aqui, ó, em letra romana, 1, e aqui vai ser 2. Quer dizer o quê? Que essa compra à vista foi foi a transação 1. E essa compra a prazo foi a transação 2. Daí aqui você coloca, esses R$ 100 que aumentou, é esse aqui, ó. Então é 1. Aí você coloca de um lado um 1zinho aqui, ó. O R$ 500 aqui é o 2. Então você coloca aqui o 2, ó. Por quê? O R$ 500 está aqui, ó. Mercadoria. Tá. Aí o caixa, R$ 100 ali, ele é o 1. Oh, ele é o 1. E fornecedor, R$ 500 que aumentou, é o 2. Isso daqui é só para você poder identificar, para você saber que essa daqui se refere a essa. Essa daqui se refere a esse lançamento, tá? Então, até aqui, eu acho que está bem tranquilo. Vamos escrever aqui, ó. Vou pegar outra cor aqui para não confundir. Aqui, ó, livro. Droga. Livro razão. Então você aprendeu o livro diário e o livro razão. Então você tem que fazer isso daqui, ó. Todo dia fica anotando isso e no final de um determinado período você passa por razão. Aí você está se perguntando, tá, mas para que passar por razão? Qual que é a diferença realmente um do outro? A diferença é o seguinte, eu vou baixar aqui um pouquinho. É que o livro razão, ele vai ter uma coisa muito importante que identifica ele, que é uma coisa chamada saldo. Vamos pôr aqui saldo. Saldo, o que é saldo? Saldo é quando você soma, subtrai tudo que está lá e tem um resultado final. Ah, comprei, vendi, paguei, então saiu dinheiro, entrou dinheiro, tá, e no final, quanto é que no final tem R$ 30 lá. Ah, no final está devendo 50. Então, é isso que importa. Saldo é o resultado final ali. Então, em mercadorias, quando você olhar aqui só para mercadorias, no livro Razão, você vai ter que ter o saldo de razão. E como é que calcula o saldo? O saldo vai ser o seguinte. Aqui, ó. Vou passar uma régua aqui embaixo. De cada um. Entrou 500. Entrou mais 500. Então, o saldo ficou de... Entrou 100, entrou 500. Né? O saldo de entrou 600. E no caixa, saiu 100. Então, o saldo ficou de saiu 100. Fornecedor, entrou 500. Não tem mais nada, então o saldo ficou de entrou 500. Ah, e se tivesse saído 200? Então o saldo seria de entrou 300. Esse aqui é o saldo. Esse saldo só tem no livro Razão. No livro diário não tem. Ele serve justamente para isso. Você abriu lá o livro, você já vê, quanto que eu tenho de mercadoria? Eu tenho 600. Quanto que eu estou devendo para fornecedor? Estou devendo 500. Legal. Se você entendeu tudo até aqui, falta bem pouquinho para a gente fechar um raciocínio bem interessante, tá? Olha só, quando eu falei aqui, ó, de mercadoria, caixa, fornecedores, são todas contas, né? A conta quer dizer o lugar que você anota lá. Então, tem a conta mercadoria, que vai estar aqui no livro Razão Mercadoria, conta caixa, conta fornecedor. Você tem 3 contas que a gente está vendo. Só que cada conta, ela tem um tipo.
E o tipo pode ser, por enquanto, que a gente vai estudar ela pode ser conta do ativo, conta do passivo ou conta do PL. Por enquanto, a gente vai ver essas três classificações. Então, há também uma notação famosa da contabilidade que é fazer o seguinte, ó, é dividir as contas do ativo, colocar todas as contas do ativo do lado esquerdo de uma representação gráfica assim. Aí do lado direito a gente coloca as do passivo. É sempre assim, do lado esquerdo ativo, do lado direito passivo. Só que essas do passivo, ela tem uma subdivisão aqui, ó. E daí ela coloca do patrimônio líquido aqui embaixo, mas é tudo do lado direito, ou seja, então tudo isso daqui é passivo, ou só esse ladinho aqui também é chamado de passivo. Para não confundir, a gente chama esse lado esquerdo, lado direito aqui de passivo total. Esse aqui é o passivo total e o lado esquerdo de ativo total. Então, vamos lá. Lado esquerdo, ativo. Lado direito, passivo. Mas há uma subdivisão. E o que significa essa divisão? É o seguinte. Ativo, o que é ativo? Ativo é uma coisa que a empresa tem ali que é boa para a empresa. A empresa tem carro, a empresa tem dinheiro, a empresa tem alguma patente, tudo que a empresa tem ali que é bom para a empresa é ativo. Você deve imaginar já isso. E passivo? Passivos geralmente são dívidas, pessoal. Por isso que eu falo que entra dívida. Você sai uma dívida quando você paga, mas quando você adquire uma dívida, ela entra para a empresa. Então, passivo, tudo isso aqui são dívidas. Só que é uma diferença. Essa parte do passivo aqui é a dívida que você tem com o fornecedor, com o cliente, com não sei o que lá, desde que não seja com sócio. Porque se a dívida for com sócio, se a empresa deve para o sócio, aí é classificada aqui dentro do patrimônio líquido. Os dois são forma de passivo. Só que se for uma dívida que a empresa tem com o próprio sócio, com o próprio dono da empresa, então ela é classificada aqui no patrimônio líquido. Se não, ela é classificada no passivo. Tá? Então, vamos classificar essas três contas que a gente tem até agora. Mercadoria. É bom ou ruim o preço da mercadoria? É bom. Se é bom, então a gente já sabe. Isso aqui é ativo. A mercadoria aqui a gente pode dizer que é do ativo. Caixa. Ter dinheiro em caixa. É bom ou é ruim? Ter dinheiro em caixa é coisa boa. Então, ativo. Fornecedor. Fornecedor quer dizer o quê? Ter dívida com o fornecedor. É bom ou é ruim? Ter dívida com quem quer que seja é coisa ruim. É passivo. Então, fornecedor passivo. Então, a gente tem aqui três contas. A mercadoria é caixa, que é do ativo, e fornecedor, que é do passivo. Tá, e por que é importante saber isso? E agora que pode ser o pulo do gato aqui para muita gente. Que é o seguinte, ao invés da gente colocar aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, a gente usa uma outra simbologia. A gente usa a expressão debitou ou creditou. É basicamente isso. Ok, então o que? Debitou é aumentou e creditou é diminuiu, é isso? Quase isso, só que para as contas do ativo, o debitou significa uma coisa e creditou significa outra coisa, e para as contas desse grupo aqui, o significado é diferente. Então a gente tem que saber primeiro qual conta, de qual grupo que eu estou falando, para saber se eu vou escrever debitou ou creditou aqui. Como assim? Veja só. Olha só. Para as contas aqui do ativo, do passivo ou do PL, né? Para eu dizer que aumentou e para eu dizer que diminuiu. Como é que vai ser esse esquema aí? Se uma conta for do ativo, como é a conta mercadoria, a conta caixa, e o saldo dela aumentou, então eu vou dizer que eu vou dizer sempre que ela foi debitada. Eu vou debitar essa conta. Então aqui, mercadoria. Aqui, mercadoria, que é conta do ativo, né? Mercadoria é conta do ativo. Ela aumentou, então eu não vou usar esse aumentou mais. Eu vou usar aqui, que ela foi debitada. Caixa. A caixa também é conta do ativo. Só que daí ela diminuiu. E como que ela diminuiu? Então, voltando aqui, conta do ativo. Para diminuir, aí eu vou creditar, eu não vou debitar. Então, vamos creditar ela aqui. Vamos pegar uma cor qualquer. Creditar. Então, caixa, eu vou creditar. Então, continua aqui. Qual mais conta do ativo que a gente tem? A gente tem aqui, mercadoria R$500, que é mercadoria conta do ativo. Aumentou. Então, vamos ver aqui, conta do ativo para aumentar o débito. Então, vamos fazer um débito. Então, aqui é débito também. Tá, e contas do passivo e do PL, como é que funciona? É o contrário. Como assim o contrário? O contrário mesmo. Se ela, conta do passivo, se ela diminuir, eu vou debitar.
E para ela aumentar, eu vou creditar. Então aqui, ó, fornecedor. Fornecedor aumentou. Fornecedor é conta do passivo. Vamos pôr uma cor diferente. Fornecedor é conta do passivo. E contas do passivo aumentam com crédito. Então eu vou creditar. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou ter que substituir também. Esse símbolozinho aumentar, subir, isso a gente não usa, tá? A gente usa débito e crédito, mas só para você entender. Então vamos substituir esse daqui por debitar. Agora esse aqui vai ser o creditar. É só ver a regra aqui, pessoal. E fornecedor aqui se aumentou, então eu creditei. Aí o saldo, então, o saldo de mercadoria ficou um saldo de débito de 600. O saldo de caixa ficou um saldo de crédito de 100. Isso aqui é um saldo interessante, porque esse saldo, uma caixa do ativo, uma conta caixa, que ela não tem como ela ficar com saldo de crédito. Provavelmente tinha um saldo lá antes, ou então o cara está fazendo caixa 2, sabe? Isso aqui você vai entender depois com mais estudo. Tá, fornecedor. Ficou com saldo de crédito de 100. Então, basicamente, debitar, creditar. Eu imagino que agora você já tenha se situado legal. Porque para você aprender agora a contabilidade, o que falta? É claro, você conhecer cada uma das contas. Ah, quantas contas são? Olha, são lá, mas pode chegar até 200, 300 contas. Só que você não vai precisar saber tudo isso. Geralmente, em prova de concurso, a lei cai matando umas 80. E muitas são parecidas, são iguais até. Então você vai ter que conhecer umas 10, depois você já pega o jeito das demais. Mas as principais são essas daqui mesmo: mercadoria, caixa, fornecedor e outras ali que a gente vai aprender. Então você vai ter que aprender cada uma, como é que ela funciona, se ela é do ativo, do passivo, do PL. Vai ter que saber. Porque daí, se você sabe se ela é do ativo ou do passivo do PL, você já vai saber como é que você debita e credita, como é que você aumenta ou diminui o saldo dela. E vai precisar, claro, completar essa tabela, porque tem mais alguns grupos aqui. Mas aqui, pessoal, se você entendeu isso, você já entendeu a parte mais importante da contabilidade. É essa parte que muita gente sofre muito para entender só isso.